Rafael Monteiro era o tipo de homem que parecia ter tudo. Aos 36 anos, sua vida era uma sequência de sucessos financeiros, eventos exclusivos e negócios que o colocavam no topo do mundo corporativo. Ele comandava sua empresa como um general em batalha, sem espaço para distrações. Para Rafael, o amor era uma fraqueza. Ele havia enterrado essa parte de si há muito tempo, logo após sofrer uma grande decepção que deixou cicatrizes profundas. Desde então, o trabalho e o sucesso eram suas únicas prioridades. Era uma manhã comum na sede de sua empresa em São Paulo quando Rafael recebeu um telefonema inesperado. Seu advogado informou que ele havia herdado uma fazenda de seu avô, no interior de Minas Gerais. A notícia o pegou de surpresa. Ele mal tinha contato com o avô nos últimos anos, e aquele pedaço de terra parecia uma inconveniência. Venda o mais rápido possível. Não tenho interesse, e respondeu ele, sem pensar duas vezes. Mas o advogado foi claro: para que a venda fosse concluída, Rafael precisava ir pessoalmente à propriedade e resolver algumas pendências legais. Contrariado, Rafael aceitou a obrigação como mais um item em sua interminável lista de tarefas. Para ele, a fazenda era apenas um ativo sem valor emocional. Ele nunca havia entendido a ligação de seu avô com aquele lugar. É apenas terra e algumas construções antigas, pensou. Ele não podia imaginar que aquela viagem mudaria tudo em sua vida. Rafael chegou à fazenda em uma tarde quente e abafada. Ele estacionou seu carro importado na entrada de uma propriedade que parecia parada no tempo. Havia um ar de nostalgia ali, um tipo de calma que era completamente alheia ao ritmo frenético que Rafael estava acostumado. Mas ele não tinha tempo para apreciar o lugar. Estava ali para resolver as burocracias e voltar à cidade o mais rápido possível. Enquanto caminhava pela entrada, foi recebido por Clara, uma jovem de 24 anos que parecia ser a responsável pela manutenção da fazenda. Ela estava no jardim, de joelhos, podando rosas com um cuidado quase poético. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo desalinhado, mas seu rosto irradiava uma beleza natural, com olhos que brilhavam como se refletissem a luz do sol. Clara ergueu o olhar quando percebeu a presença de Rafael. Você deve ser o Sr. Monteiro, e disse ela, levantando-se e limpando as mãos em um avental florido. Rafael é suficiente, e respondeu ele, secamente. Clara estendeu a mão, mas Rafael hesitou antes de apertá-la. Ele não sabia exatamente o porquê, mas havia algo naquela jovem que o deixou desconcertado. Talvez fosse o contraste entre sua simplicidade e a formalidade que ele esperava encontrar. Clara não parecia se intimidar com sua postura fria, o que era novo para ele. Seja bem-vindo. Espero que tenha tempo para conhecer a fazenda. É um lugar especial, disse ela, sorrindo de maneira gentil. Rafael ignorou o comentário e foi direto ao ponto. Não estou aqui para turismo. Só preciso resolver algumas coisas e depois decidirei o que fazer com este lugar. O sorriso de Clara diminuiu, mas ela manteve a postura. Entendo. Mas espero que, antes de tomar qualquer decisão, o senhor perceba o valor que este lugar tem. Não só para quem vive aqui, mas para o que ele representa. Rafael levantou uma sobrancelha, intrigado. Ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por alguém como Clara, que parecia tão simples, mas ao mesmo tempo, tão segura de si. Nas horas seguintes, Clara mostrou a propriedade a Rafael, apresentando os detalhes da fazenda que, para ele, eram apenas informações irrelevantes. O celeiro, os jardins, os pomares e os animais, e nada daquilo o impressionava. Ele não conseguia entender por que alguém dedicaria tanto tempo e energia a algo que, na sua visão, não trazia lucro. Enquanto caminhavam pelos jardins, Clara falou sobre o avô de Rafael, um homem que ela descreveu como gentil e generoso. Ele sempre dizia que a fazenda era um refúgio, um lugar onde as pessoas podiam encontrar paz e propósito. Rafael ouviu, mas não respondeu. Para ele, a palavra propósito tinha um significado muito diferente. Propósito, para Rafael, era ganhar, crescer e expandir. Nada mais. Clara, no entanto, parecia determinada a mostrar a Rafael que a fazenda era mais do que ele imaginava.
Ela o levou ao celeiro, onde alguns dos animais eram cuidados. Enquanto ela falava sobre cada detalhe, Rafael percebeu algo estranho: Clara não estava apenas cuidando da fazenda. Ela estava cuidando de um pedaço da alma de alguém. A conexão dela com aquele lugar era quase palpável, e isso desconcertava ainda mais. Naquela noite, Rafael ficou sozinho na casa principal. O lugar era simples, mas aconchegante, com móveis de madeira envelhecidos e fotografias antigas nas paredes. Ele encontrou uma foto do avô com Clara, ambos sorrindo em frente ao jardim. O olhar sereno do avô parecia carregado de significado, como se ele soubesse algo que Rafael ainda não entendia. Enquanto olhava para a foto, Rafael sentiu uma estranha inquietação. Ele sempre acreditou que sua vida era completa. Ele tinha dinheiro, poder e respeito. Mas, de alguma forma, aquele lugar e aquela jovem estavam mexendo com algo dentro dele que ele havia enterrado há muito tempo. Ele não queria admitir, mas havia algo na tranquilidade daquela fazenda e na paixão de Clara que o fazia questionar suas próprias escolhas. Na manhã seguinte, Rafael encontrou Clara no jardim novamente. Ela estava ajoelhada, plantando novas mudas. O sol brilhava sobre ela, destacando cada detalhe de sua expressão serena. Ele se aproximou, tentando entender o que o fazia ficar tão intrigado com aquela jovem. Você parece se importar muito com este lugar, e disse ele, quebrando o silêncio. Clara olhou para ele, um pouco surpresa pela pergunta. Eu me importo, sim. Porque lugares como este nos lembram do que realmente importa. Rafael franziu a testa. E o que importa, na sua opinião? Clara sorriu, mas dessa vez, havia uma leveza em sua resposta que o desarmou. Conexões. Amor. Cuidar do que é maior do que nós mesmos. Aquelas palavras ficaram na mente de Rafael pelo resto do dia. Ele tentou descartá-las como algo trivial, mas, no fundo, sabia que elas haviam tocado em algo que ele tentava ignorar há anos. Pela primeira vez, Rafael começou a perceber que talvez houvesse mais na vida do que poder e controle. Enquanto observava Clara à distância, ele sentiu algo novo, um misto de curiosidade e admiração. Mas, ao mesmo tempo, uma resistência interna. Como alguém como ele poderia se deixar envolver por uma jovem tão simples? Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Ele estava ali para resolver negócios, nada mais. Mas Rafael não sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. O céu da fazenda parecia refletir a tensão que crescia entre Rafael e Clara. Nuvens pesadas se formavam no horizonte, trazendo a promessa de uma tempestade iminente, tanto no clima quanto nos corações dos dois. Os dias após a chegada de Rafael foram marcados por encontros acidentais, diálogos curtos e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Apesar de suas diferenças, algo invisível começava a surgir entre eles, em uma energia que nem Rafael, com toda a sua racionalidade, conseguia ignorar. Clara, por outro lado, permanecia fiel à sua postura. Ela tinha muito orgulho de sua conexão com a fazenda e não permitiria que alguém como Rafael, com sua visão fria e prática, destruísse tudo que aquele lugar significava. Para Clara, a fazenda não era apenas um pedaço de terra, era um lar, um refúgio para as pessoas e para a natureza que ali floresciam. E mesmo que sua presença intrigasse, ela não deixaria que sua determinação vacilasse. Certa manhã, enquanto Rafael examinava os documentos da propriedade na varanda da casa principal, Clara apareceu com uma cesta cheia de frutas que havia colhido no pomar. Sem cerimônia, ela colocou a cesta sobre a mesa e cruzou os braços, observando-o. O senhor pretende passar quanto tempo aqui? Perguntou ela, sua voz calma, mas firme. Rafael não ergueu os olhos dos papéis. Apenas o tempo necessário para resolver o que preciso. Clara respirou fundo, tentando conter sua frustração. E quando terminar, vai vender tudo, certo? Dessa vez, Rafael olhou para ela. Seus olhos castanhos estavam carregados de uma intensidade que fez Clara hesitar por um momento. Isso não é da sua conta, respondeu ele, seco. Mas Clara não se intimidou. É da minha conta, sim. Eu vivo aqui.
E essa fazenda é mais do que números em uma planilha. Houve um silêncio desconfortável. Rafael sabia que Clara tinha razão em partes, mas ele não estava disposto a admitir isso. Para ele, tudo na vida tinha um preço, e aquela fazenda não seria diferente. Contudo, a determinação de Clara mexia com ele de um jeito que ele não conseguia explicar. Mais tarde, naquele mesmo dia, Rafael decidiu explorar a fazenda sozinho. Ele caminhou até o celeiro, onde encontrou Clara cuidando dos animais. Ela estava limpando um dos cavalos, murmurando palavras tranquilizadoras para o animal. Era uma cena simples, mas havia algo nela que chamou a atenção de Rafael. A forma como Clara se movia, sua delicadeza e sua conexão com o lugar, era quase hipnotizante. Ele entrou no celeiro sem fazer barulho, mas Clara percebeu sua presença imediatamente. "Veio criticar o que faço também?" perguntou ela, sem se virar. Rafael cruzou os braços e apoiou-se na porta do celeiro. "Só estou observando. Não sabia que você fazia de tudo por aqui." Clara finalmente olhou para ele. "Alguém precisa cuidar deste lugar. E se não sou eu, quem será?" "Certamente não você." O tom sarcástico de Clara fez Rafael sorrir levemente, algo que raramente acontecia. Mas ele rapidamente voltou à sua expressão séria. "Você é sempre tão direta com seus patrões?" "Quando eles tratam a fazenda como algo descartável, sim", respondeu Clara, encarando-o sem medo. A troca de palavras entre os dois era como um jogo, um equilíbrio entre confrontação e curiosidade. Rafael, acostumado a ser obedecido e respeitado sem questionamentos, estava intrigado com a coragem de Clara. E, embora não quisesse admitir, estava começando a gostar disso. Naquela noite, uma tempestade desabou sobre a fazenda. Relâmpagos cortavam o céu, e o som dos trovões fazia as janelas da casa principal tremerem. Rafael estava no escritório, revisando mais documentos, quando ouviu um barulho estranho vindo do lado de fora. Ele olhou pela janela e viu Clara correndo em direção ao celeiro, protegendo-se da chuva com um casaco fino. Algo o impulsionou a segui-la. Ele pegou um guarda-chuva e foi atrás dela, mesmo sem saber exatamente o porquê. Quando entrou no celeiro, encontrou Clara tentando acalmar os animais, que estavam agitados por causa da tempestade. Suas roupas estavam encharcadas, e mechas de cabelo escapavam do rabo de cavalo, caindo sobre seu rosto. Apesar do caos ao seu redor, Clara exalava uma calma e uma força que Rafael nunca havia visto antes. "O que está fazendo aqui?" perguntou ela, surpresa ao vê-lo ali. "Achei que poderia precisar de ajuda", respondeu ele, quase sem acreditar nas próprias palavras. Clara arqueou uma sobrancelha, mas não discutiu. "Pegue aquele cobertor e cubra o potro. Ele está tremendo." Rafael obedeceu, sem saber exatamente como lidar com os animais, mas tentando o seu melhor. Clara percebeu sua inexperiência e não pôde deixar de sorrir. Ver Rafael Monteiro, o homem de negócios implacável, tentando cuidar de um potro, era quase cômico. Enquanto trabalhavam juntos, algo mudou entre eles. A tensão que costumava marcar suas interações deu lugar a um silêncio confortável. Quando os animais finalmente se acalmaram, Rafael e Clara se sentaram em um banco de madeira, observando a chuva que caía do lado de fora. "Nunca pensei que te veria aqui, no meio de uma tempestade, ajudando com os animais", disse Clara, olhando para ele com um leve sorriso. "Nunca pensei que faria isso", admitiu Rafael, com um tom sincero que surpreendeu até a si mesmo. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som da chuva. Rafael olhou para Clara, percebendo como ela parecia pertencer àquele lugar. Ele não entendia como alguém podia ser tão conectada à natureza, tão em paz com coisas que ele considerava insignificantes. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a questionar se aquelas coisas realmente eram tão insignificantes assim. Clara, por sua vez, começou a ver um lado diferente de Rafael. Por trás de sua frieza e arrogância, havia alguém que talvez estivesse perdido, alguém que talvez precisasse mais daquela fazenda do que ele imaginava. Quando a chuva finalmente diminuiu,
Rafael voltou para a casa principal, mas aquela noite ficaria gravada em sua memória. Ele começou a perceber que, por mais que tentasse manter a distância, Clara estava desafiando suas convicções. E isso o assustava. Afinal, como poderia ele, o homem que acreditava que amor era uma distração, se sentir tão afetado por alguém como ela? Enquanto se deitava na cama, ouvindo o som distante dos últimos pingos de chuva, Rafael se perguntou se a tempestade dentro dele estava apenas começando. O sol brilhava intensamente sobre a fazenda na manhã seguinte, mas para Rafael Monteiro, o brilho do dia parecia apenas intensificar a confusão que sentia em seu coração. A tempestade da noite anterior não apenas abalou os animais da fazenda, mas também a muralha que ele havia construído ao redor de si mesmo. Ele não conseguia esquecer a imagem de Clara no celeiro, sua força e serenidade enquanto enfrentava a fúria da tempestade, nem a tranquilidade que havia surgido entre os dois enquanto ouviam juntos o som da chuva. Para Rafael, Clara era um enigma. Ela não se encaixava no mundo que ele conhecia, feito de números, contratos e decisões calculadas. Ela parecia pertencer a um universo completamente diferente, onde o valor das coisas não era medido por dinheiro, mas por cuidado, respeito e amor. E isso o intrigava, o desafiava e o assustava. Certa manhã, Rafael decidiu explorar mais da fazenda por conta própria. Ele precisava de um tempo para organizar seus pensamentos, longe dos documentos, da casa principal e, principalmente, de Clara. Caminhando pelo pomar, ele foi surpreendido por uma visão que o paralisou por um momento. Clara estava no jardim de rosas, ajoelhada, podando cuidadosamente as plantas. O sol iluminava seus cabelos, destacando tons dourados que ele não havia notado antes. Ela estava concentrada, quase como se estivesse em um transe, e havia uma serenidade em sua expressão que fez algo dentro dele estremecer. Sem perceber, Rafael aproximou-se, curioso para entender o que havia naquele jardim que parecia tão importante para ela. "Você passa muito tempo aqui", comentou ele, quebrando o silêncio. Clara levantou os olhos para ele, surpresa, mas não incomodada com sua presença. "As rosas precisam de atenção constante. Se você não cuidar delas, os espinhos podem tomar conta." Rafael inclinou a cabeça, intrigado. "Parece que você vê mais do que um jardim aqui." Clara sorriu, voltando a podar os galhos. "Talvez. As rosas me lembram que coisas belas nem sempre são fáceis de lidar. Elas exigem paciência, cuidado e, às vezes, um pouco de sacrifício." Rafael ficou em silêncio por um momento, observando-a. Ele não sabia por quê, mas aquelas palavras pareciam falar diretamente com ele. Clara, sem perceber, estava tocando em algo que ele sempre tentou ignorar, a ideia de que a beleza da vida vem das conexões, das lutas e dos sacrifícios, algo que ele nunca valorizou. Nos dias seguintes, Rafael começou a aparecer no jardim com mais frequência. Ele dizia que estava apenas observando, mas Clara sabia que havia algo mais. Ela podia sentir que, aos poucos, ele estava se permitindo enxergar o mundo através de um prisma diferente. E, para sua própria surpresa, Clara começou a esperar por esses momentos. Mesmo que não quisesse admitir, havia algo em Rafael que a atraía, e talvez fosse a intensidade em seus olhos ou a maneira como ele parecia lutar contra seus próprios sentimentos. Uma tarde, enquanto Clara cuidava das plantas, Rafael apareceu com um buquê improvisado de flores que ele havia colhido no pomar. Era uma tentativa desajeitada de se aproximar, mas Clara não pôde deixar de sorrir. "Não sabia que você tinha esse lado", disse ela, aceitando as flores. "Nem eu", respondeu Rafael, com um sorriso tímido, algo raro de se ver. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, apenas olhando um para o outro. Clara sentiu o coração acelerar, mas rapidamente desviou o olhar, tentando focar nas plantas. Rafael, por outro lado, continuava observando-a, como se estivesse vendo algo que nunca havia percebido antes. Mas nem tudo era calmaria. O que Clara não sabia era que Rafael estava travando uma batalha interna. Ele sabia que estava começando a sentir algo por ela, algo que o assustava profundamente. Como poderia ele, um homem acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, se permitir ser vulnerável? E,
pior ainda, como poderia ele se envolver com alguém que parecia pertencer a um mundo tão diferente do seu? Naquela noite, Rafael ficou acordado por horas, refletindo. Ele tentou se convencer de que tudo aquilo era passageiro, que não fazia sentido, que ele precisava se concentrar em vender a fazenda e voltar à sua vida na cidade. Mas, no fundo, ele sabia que algo havia mudado. E, pela primeira vez em anos, ele não sabia como lidar com isso. Certa manhã, enquanto Rafael passeava pela fazenda, ele encontrou Clara no galpão, cuidando de alguns potes de geleia que ela fazia com frutas do pomar. Ela estava cantarolando uma música suave, sua voz ecoando pelo espaço de forma quase hipnotizante. Ele ficou parado por um momento, apenas observando, até que Clara percebeu sua presença. "Alguma coisa errada?" perguntou ela, limpando as mãos em um pano. Rafael balançou a cabeça. "Não. Só, e é bom ouvir você cantar." Clara ficou levemente corada, algo que Rafael achou encantador. "Não sabia que tinha público hoje", brincou ela, tentando disfarçar o embaraço. Rafael sorriu, mas logo seu rosto ficou sério. "Clara, posso te perguntar uma coisa?" "Claro", e respondeu ela, inclinando a cabeça curiosa. "Por que você se importa tanto com este lugar?" "Quero dizer, você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas escolheu ficar aqui." "Por quê?" Clara respirou fundo, como se estivesse buscando as palavras certas. "Porque este lugar é o que me dá propósito. Não é sobre o trabalho, ou as plantas, ou os animais. É sobre o que tudo isso representa. Aqui, eu sinto que faço parte de algo maior, que minha vida tem significado." As palavras de Clara atingiram Rafael como um raio. Ele percebeu que, por mais que tivesse conquistado na vida, nunca sentiu o que ela descrevia. Sua existência sempre foi sobre acumular riqueza, mas nunca sobre encontrar propósito. Mais tarde, enquanto Clara regava as plantas no jardim, Rafael se aproximou novamente. Dessa vez, havia algo diferente nele e uma suavidade que Clara nunca havia visto antes. "Sabe, você me faz pensar em coisas que eu preferia não pensar", disse ele, a voz baixa. Clara olhou, surpresa. "E isso é bom ou ruim?" Rafael hesitou antes de responder. "Ainda não sei. Mas acho que estou começando a entender por que este lugar é tão importante para você." Clara sorriu, mas havia algo em seus olhos que mostrava cautela. Ela sabia que Rafael estava mudando, mas também sabia que mudanças como essa não acontecem facilmente. E, no fundo, ela temia que, no momento em que ele resolvesse seus conflitos internos, ela fosse deixada para trás. Naquela noite, Rafael ficou mais uma vez sozinho na casa principal, olhando pela janela para o jardim onde Clara passava tanto tempo. Ele não sabia exatamente o que sentia, mas sabia que, de alguma forma, Clara havia começado a transformar sua visão de mundo. E isso o aterrorizava tanto quanto o fascinava. Enquanto a noite avançava, Rafael percebeu que estava diante de um dilema. Ele podia continuar vivendo sua vida como sempre, mantendo suas barreiras e priorizando o controle acima de tudo. Ou podia abrir seu coração para algo novo, algo que Clara representava, mesmo que isso significasse enfrentar seus medos mais profundos. Pela primeira vez em anos, Rafael sentiu que talvez, apenas talvez, o amor não fosse uma fraqueza. Talvez fosse exatamente o que ele precisava para finalmente se sentir completo. Os dias na fazenda começaram a ganhar um ritmo que Rafael Monteiro jamais imaginou que aceitaria. As manhãs eram preenchidas pelo som dos galos e pelo cheiro das flores do jardim, onde Clara, com sua leveza e energia, parecia ser a alma viva daquele lugar. As tardes, antes solitárias para ele, passaram a ter Clara como companhia, mesmo que involuntária. E as noites, com o céu claro repleto de estrelas, trouxeram pensamentos e sentimentos que Rafael nunca quis enfrentar. Ele estava mudando, e isso era evidente. Não apenas para Clara, mas para ele mesmo. A frieza que outrora dominava seu olhar estava começando a dar lugar a algo mais suave, mais humano. Mas, como em qualquer jornada de transformação,
O passado de Rafael decidiu reaparecer no momento em que ele começava a abrir seu coração. Era uma tarde ensolarada quando Rafael recebeu uma visita inesperada. Ele estava no escritório da casa principal, revisando os papéis da propriedade, quando ouviu o som de um carro de luxo se aproximando. Olhando pela janela, ele viu Isabela e uma figura que ele preferia manter no passado. Isabela era uma mulher deslumbrante, com uma beleza imponente e um charme que fazia as pessoas gravitar ao seu redor. Ela também era uma lembrança viva de tudo que Rafael desprezava no amor e manipulação, jogos de poder e dor. Rafael! Isabela exclamou ao descer do carro, com um sorriso radiante que não era tão sincero quanto parecia. Que surpresa maravilhosa encontrar você aqui! Rafael saiu para recebê-la, mas seu corpo estava tenso. Ele não queria que Isabela estivesse ali. Mais do que isso, ele não queria que ela descobrisse algo que ele mesmo ainda estava tentando entender, que sua frieza habitual estava derretendo, e Clara era a razão para isso. O que você está fazendo aqui, Isabela? Perguntou ele, direto e sem esconder seu incômodo. Soube que você herdou esta fazenda. Pensei em dar uma passada para ver como está. Afinal, nos conhecemos há tanto tempo, Rafael. Não pode me culpar por querer reviver velhos tempos, pode? Disse ela, com um sorriso que tentava parecer inocente, mas carregava intenções claras. Rafael sabia que Isabela não estava ali por nostalgia. Ela nunca fazia nada sem um motivo oculto. Enquanto ele tentava processar sua presença, Clara apareceu, segurando um balde de flores recém-colhidas. Ela parou ao ver a cena, seus olhos alternando entre Rafael e Isabela. Algo dentro dela apertou, mas Clara manteve a compostura. Clara, está aí Isabela, uma velha conhecida, e disse Rafael, hesitante. Clara sorriu educadamente, mas havia algo em seus olhos que mostrava cautela. Isabela, por sua vez, analisou Clara com o olhar afiado de quem estava acostumada a competir. Ah, você deve ser a responsável por cuidar deste lugar. Que adorável! Disse Isabela, com um tom doce que soou levemente condescendente. Clara, no entanto, não perdeu a postura. Cuido com muito amor. E parece que este lugar está começando a cuidar de quem chega também, e respondeu, lançando um olhar discreto para Rafael antes de sair. A presença de Isabela trouxe um peso à atmosfera da fazenda. Ela passou o resto do dia conversando com Rafael, relembrando momentos do passado e tentando, de forma sutil, reconquistá-lo. Clara evitou cruzar o caminho dos dois, mas a visão de Rafael ao lado daquela mulher mexia com ela de uma maneira que ela não queria admitir. Quando finalmente a noite chegou, Isabela se despediu, prometendo voltar em breve. Rafael, exausto, foi até o jardim, onde encontrou Clara podando algumas plantas, mesmo na escuridão. Ela parecia evitar olhá-lo diretamente. Está tudo bem? Perguntou Rafael, sua voz carregada de preocupação. Clara hesitou antes de responder. É claro. Por que não estaria? Rafael sabia que algo estava errado, mas não sabia como abordar. Ele sentou-se em um banco próximo, observando Clara em silêncio por um momento. Isabela é do meu passado, e disse ele finalmente. E é lá que ela deveria ter ficado. Clara parou o que estava fazendo e olhou para ele, seus olhos brilhando à luz das estrelas. Não precisa se justificar para mim, Rafael. Você pode fazer o que quiser com seu passado. Havia uma leveza nas palavras de Clara, mas Rafael sentiu o peso delas. Ele percebeu que Clara estava tentando manter a distância, protegendo-se de algo que ela temia sentir. Nos dias seguintes, Isabela continuou aparecendo na fazenda, cada vez mais ousada em suas tentativas de se aproximar de Rafael. Ela fazia questão de estar presente sempre que Clara estava por perto, lançando olhares provocativos e fazendo comentários que deixavam Clara desconfortável. Rafael, por sua vez, parecia dividido. Ele sabia que Isabela não tinha boas intenções, mas sua presença o fazia confrontar partes de si mesmo que ele preferia ignorar. Uma tarde, enquanto Clara cuidava dos cavalos no celeiro, Rafael entrou, parecendo perturbado.
Ele a observou por um momento antes de falar. Clara, preciso de sua opinião. Sobre Isabela. Clara olhou para ele, surpresa. Minha opinião? Por que isso importa? Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Por que você me faz querer entender as coisas de um jeito que nunca entendi antes? Quero saber o que você pensa. Sobre mim. Sobre ela. Sobre tudo. Clara sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a calma. Rafael, o que eu penso não importa. O que importa é o que você quer para a sua vida. Você precisa decidir se vai continuar preso ao passado ou se vai abrir espaço para algo novo. Algo real. As palavras de Clara atingiram Rafael como um soco. Ele sabia que ela estava certa. Ele havia deixado Isabela definir sua visão sobre o amor por tempo demais. E agora, com Clara, ele sentia que tinha a chance de algo verdadeiro. Mas ele estava disposto a arriscar? Naquela noite, Rafael confrontou Isabela. Ela estava no jardim, fingindo admirar as flores que Clara havia cuidado com tanto carinho. Ele se aproximou, decidido. Isabela, é melhor você ir embora, e disse ele, sem rodeios. Isabela olhou, surpresa. O que você está dizendo, Rafael? Pensei que estávamos começando a nos reconectar. Não estamos. Você faz parte de um capítulo da minha vida que eu já encerrei. E, francamente, não quero que você esteja aqui, bagunçando algo que estou tentando entender. Isabela percebeu a seriedade em sua voz. Com um sorriso amargo, ela se aproximou dele. Então, é por causa dela? Daquela garota simples? Você acha que pode encontrar algo real com alguém assim? Rafael olhou para Isabela, sentindo uma clareza que nunca havia sentido antes. Sim. Porque, ao contrário de você, ela é verdadeira. E eu não vou perder a chance de descobrir o que isso significa. Isabela não disse mais nada. Ela entrou em seu carro e partiu, deixando Rafael com uma sensação de alívio, mas também de incerteza. Ele sabia que havia tomado a decisão certa, mas ainda não sabia como Clara reagiria ao que ele sentia. Na manhã seguinte, Rafael encontrou Clara no jardim, como sempre. Ele se aproximou, sentindo o coração bater mais rápido do que o normal. Clara, eu preciso falar com você, disse ele, sua voz séria, mais suave. Clara olhou para ele, curiosa. O que foi? Rafael respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir. Ele sabia que esse momento seria decisivo, e não apenas para o que sentia por Clara, mas para a nova vida que ele queria construir. A manhã na fazenda era envolta por uma leve névoa, e o cheiro das flores do jardim misturava-se ao ar fresco que Rafael começava a aprender a apreciar. Ele caminhava lentamente em direção ao jardim, onde sabia que encontraria Clara, como sempre. Cada passo parecia mais pesado, não porque ele temesse a conversa que estava prestes a ter, mas porque sabia que, a partir daquele momento, sua vida poderia mudar para sempre. Rafael nunca foi um homem de se abrir facilmente, e a ideia de colocar seus sentimentos em palavras o deixava nervoso. Mas Clara havia desarmado cada uma de suas barreiras ao longo das semanas, e ele sabia que não podia mais evitar o que sentia. O encontro com Isabela, dias antes, havia sido gatilho para ele finalmente admitir que estava apaixonado por Clara. Mas, além disso, ele havia percebido algo mais profundo, e ele não queria perder a conexão que havia encontrado, não apenas com ela, mas também com a fazenda e com o homem que ele estava se tornando ali. Clara estava no jardim, como ele imaginava, ajoelhada ao lado de um canteiro de rosas. Ela parecia concentrada, os dedos habilidosos cuidando das flores com a mesma delicadeza que Rafael já havia aprendido a admirar. O sol da manhã iluminava seus cabelos e fazia com que eles brilhassem como ouro, e Rafael sentiu o coração acelerar. Ele sabia que nunca tinha visto alguém tão genuína, tão ligada à terra e ao coração das coisas. Ao notar sua presença, Clara levantou o olhar, surpresa por vê-lo tão cedo. Rafael? Você está bem? Perguntou, limpando as mãos no avental.
Rafael hesitou por um momento antes de responder. Podemos conversar? É importante. Clara percebeu a seriedade em seu tom e assentiu, levantando-se e tirando as luvas que usava. Ela o seguiu até um banco próximo, onde ambos se sentaram. O silêncio entre eles era carregado de expectativa, mas Clara esperou pacientemente, sabendo que Rafael não era do tipo que se abria facilmente. Ele olhou para o jardim à sua frente, buscando as palavras certas. Clara, desde o momento em que cheguei aqui, eu me senti fora de lugar. Essa fazenda, as pessoas, o ritmo e tudo isso era tão diferente do mundo que eu conhecia. Eu achava que minha vida estava completa. Achava que minha empresa, meu dinheiro, minha independência eram suficientes. Clara observava atentamente, seus olhos brilhando de curiosidade e algo mais. Mas então, eu conheci você. E, de alguma forma, você me fez perceber que eu estava errado. Ela abriu a boca para dizer algo, mas Rafael continuou, seu tom agora mais urgente. Você me mostrou que há coisas que o dinheiro nunca pode comprar. Conexões, amor, propósito. Eu nunca valorizei nada disso, porque tinha medo de me machucar. Mas você. Você me fez querer ser melhor, Clara. E não apenas por mim, mas por você. Clara sentiu o coração acelerar. Ela não sabia o que dizer. As palavras de Rafael eram honestas, cheias de emoção, e isso a desarmava de uma forma que ela não estava preparada. Rafael, começou ela, mas ele a interrompeu. Eu sei que sou um homem cheio de falhas. Eu sei que não sou o tipo de pessoa que você esperaria amar. Mas eu não posso mais negar o que sinto. Eu te amo, Clara. E estou disposto a fazer o que for preciso para provar isso. As palavras pairaram no ar, pesadas e doces ao mesmo tempo. Clara sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas ela respirou fundo, tentando processar tudo. Rafael, você tem ideia do quanto suas palavras significam para mim? Disse ela, finalmente, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Mas eu preciso saber se você está dizendo isso porque realmente mudou, ou se é apenas uma reação ao que tem acontecido aqui. Rafael segurou as mãos de Clara, algo que ele nunca havia feito antes. Eu mudei, Clara. E a mudança é porque você me mostrou que a vida pode ser mais do que contratos e negócios. Você me ensinou que o verdadeiro valor das coisas não está no que elas custam, mas no que elas representam. E eu não quero perder isso. Eu não quero perder você. Clara olhou para ele, procurando qualquer sinal de dúvida ou hesitação em seus olhos. Mas o que viu foi sinceridade. Rafael estava vulnerável, algo que ela nunca esperou ver nele, e isso a emocionou profundamente. Eu também te amo, Rafael, disse ela, finalmente, as palavras saindo como um sussurro. Mas amar alguém significa confiar, e eu preciso ter certeza de que posso confiar que você não vai voltar a ser o homem que era antes. Rafael apertou suas mãos com mais força, como se quisesse garantir que ela sentisse sua determinação. Você tem minha palavra, Clara. Eu estou aqui, de corpo e alma. E farei o que for preciso para provar isso a você. Nos dias que se seguiram, Rafael começou a demonstrar sua mudança de maneiras que Clara nunca poderia ter imaginado. Ele começou a ajudar nas tarefas da fazenda, mesmo sendo evidente que ele não tinha habilidade para isso. Ele aprendeu a plantar, a cuidar dos animais e até mesmo a preparar a terra para o próximo plantio. Cada gesto, por mais simples que fosse, era uma prova do compromisso que ele estava disposto a assumir. Clara, por sua vez, começou a baixar suas defesas. Ela sabia que amar Rafael significava correr riscos, mas ela estava disposta a dar uma chance. Eles passaram mais tempo juntos, explorando a fazenda, conversando sobre a vida e sonhando com um futuro que agora parecia possível. Mas a prova final de Rafael veio em forma de um sacrifício. Ele recebeu uma oferta milionária por parte da propriedade, algo que poderia garantir sua estabilidade financeira por anos. Era uma tentação enorme, algo que o Rafael de antes teria aceitado sem pensar duas vezes. Mas quando ele olhou para Clara, soube que não poderia fazer isso.
Ele recusou a oferta, optando por manter a fazenda intacta e transformá-la em um projeto que honrasse o legado de seu avô e os valores que Clara tanto defendia. Quando ele contou sua decisão a Clara, ela ficou sem palavras. Ela sabia o quanto aquele sacrifício significava para Rafael, e seu coração se encheu de amor e gratidão. "Você fez isso por mim?" perguntou ela, emocionada. "Eu fiz isso por nós", respondeu ele, com um sorriso sincero. Naquela noite, sob o céu estrelado da fazenda, Rafael e Clara finalmente deixaram suas dúvidas para trás. Eles estavam juntos, e nada mais importava. O homem que não acreditava no amor havia encontrado algo mais valioso do que tudo o que já possuíra, um coração que ele podia chamar de lar. E assim, o jardim da fazenda, cheio de rosas e espinhos, tornou-se o símbolo perfeito do amor que eles construíram juntos em algo que exigiu cuidado, paciência e, acima de tudo, coragem para florescer. A rotina na fazenda, que antes parecia algo distante e impessoal para Rafael Monteiro, agora era parte de sua vida. Ele havia se transformado de um homem pragmático e frio em alguém que finalmente compreendia o valor das conexões humanas, das histórias enraizadas naquele lugar e, acima de tudo, do amor. Clara era o eixo dessa mudança, e ele sabia que, sem ela, a fazenda jamais teria significado algo além de um ativo a ser negociado. Mas, como toda transformação, o caminho para o amor verdadeiro era cheio de desafios. E o maior deles chegou em forma de uma carta elegante, entregue em mãos por um mensageiro que chegou ao meio da tarde, com o sol se pondo por trás das colinas da fazenda. Rafael leu a carta com atenção, seu coração acelerando à medida que as palavras se desenrolavam diante de seus olhos. A proposta era irresistível. Uma empresa multinacional, interessada na localização privilegiada da fazenda e nos recursos naturais ao seu redor, oferecia uma quantia exorbitante para comprá-la. Era a maior oferta que ele já havia recebido, capaz de solidificar sua posição nos negócios e expandir seus investimentos para níveis que ele nunca imaginou alcançar. Mas, ao dobrar a carta, Rafael olhou para o jardim onde Clara estava ajoelhada, plantando novas mudas. Sua figura simples e graciosa era um lembrete de tudo que ele havia encontrado ali, e não apenas amor, mas também um propósito que ia além do dinheiro. Ele sabia que aceitar aquela oferta significaria destruir tudo que Clara amava e tudo que ele começava a valorizar. Naquela noite, enquanto Clara preparava o jantar na pequena cozinha da casa principal, Rafael entrou, segurando a carta. Ele parecia mais sério do que o habitual, e Clara notou-o imediatamente. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela, colocando a colher de lado e enxugando as mãos no avental. Rafael hesitou por um momento antes de entregar a carta a ela. "É uma proposta de compra pela fazenda", disse ele, com a voz mais baixa do que o normal. Clara leu a carta com atenção, seus olhos arregalando-se à medida que ela compreendia a magnitude da oferta. Quando terminou, ela colocou a carta sobre a mesa e olhou para Rafael, seu olhar firme, mas cheio de emoções conflitantes. "E você está pensando em aceitar?" perguntou ela, sua voz calma, mas com uma leve tensão. Rafael respirou fundo, sentando-se na cadeira mais próxima. "Clara, eu não posso mentir para você. Essa proposta é impressionante. Com esse dinheiro, eu poderia garantir minha estabilidade por anos, expandir meus negócios, realizar projetos que sempre planejei." Clara cruzou os braços, esperando que ele continuasse. Mas ela incentivou, sabendo que havia mais. Rafael olhou para ela, e naquele momento, Clara viu algo em seus olhos que a fez sentir tanto esperança quanto medo, vulnerabilidade. "Mas eu sei que aceitar essa oferta significaria destruir tudo o que você ama neste lugar. E não apenas isso. Significaria destruir algo que eu mesmo estou começando a amar", disse ele, com sinceridade. Clara sentiu um nó na garganta. Ela sabia que Rafael estava sendo honesto, mas também sabia que essa decisão não seria fácil para ele. "Rafael, eu não posso pedir que você sacrifique algo tão grande por minha causa. A fazenda é importante para mim, mas você tem uma vida, tem objetivos. Você precisa fazer o que é certo para você." Rafael balançou a cabeça, sua expressão endurecendo. "Não é só por você, Clara.
É por mim também. Por tudo o que eu encontrei aqui. Antes de vir para esta fazenda, eu pensava que sabia o que era importante. Mas você me fez perceber que o verdadeiro valor das coisas não está no que elas podem me oferecer, mas no que eu posso construir com elas. Nos dias seguintes, Rafael lutou com sua decisão. Ele passou horas no escritório, relendo a proposta, tentando encontrar uma solução que não sacrificasse nem seus sonhos nem o futuro da fazenda. Enquanto isso, Clara evitava falar sobre o assunto, mesmo que estivesse constantemente pensando nisso. Ela não queria pressionar Rafael, mas também não conseguia evitar o medo de que ele escolhesse o dinheiro. Finalmente, Rafael tomou sua decisão. Ele reuniu Clara e os trabalhadores da fazenda no celeiro, um lugar que agora simbolizava a conexão entre todos eles. Com todos reunidos, ele falou: Eu recebi uma oferta para vender esta fazenda. É uma oferta que, para muitos, seria impossível recusar. Mas, para mim, recusar nunca foi tão simples. Esta fazenda não é apenas um pedaço de terra. É um lar. É um lugar cheio de histórias, memórias e pessoas que eu aprendi a admirar. E eu não vou permitir que isso seja destruído por dinheiro. Clara olhou para ele, com lágrimas nos olhos, enquanto os trabalhadores aplaudiam e comemoravam sua decisão. Rafael caminhou até Clara, segurando suas mãos com firmeza. Eu fiz minha escolha, Clara. E é você. É este lugar. É este futuro que eu quero construir ao seu lado, e disse ele, sua voz cheia de emoção. Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Ela abraçou Rafael com força, sentindo-se segura em seus braços. Pela primeira vez, ela soube que o amor que eles haviam construído ali era real, sólido e forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Mas o sacrifício de Rafael não veio sem consequências. Ao recusar a proposta, ele perdeu o apoio de alguns investidores importantes, colocando seus negócios em risco. Ele sabia que a decisão teria um preço, mas estava disposto a pagá-lo. Com o tempo, ele começou a transformar a fazenda em algo ainda maior, um espaço sustentável que não apenas preservava a natureza, mas também oferecia oportunidades para a comunidade local prosperar. Rafael investiu tudo o que tinha no projeto, trabalhando lado a lado com Clara para transformar a fazenda em um símbolo de esperança e renovação. E, embora houvesse desafios, eles enfrentaram cada um deles juntos, com o tipo de força que só o amor verdadeiro podia oferecer. Naquela noite, sob o céu estrelado da fazenda, Rafael e Clara se sentaram no jardim, observando as estrelas. Rafael segurou a mão de Clara, entrelaçando seus dedos nos dela. Você sabe que mudou minha vida, não sabe? Disse ele, olhando para ela com um sorriso. Clara sorriu de volta, sua expressão cheia de ternura. E você mudou a minha, Rafael. Mais do que eu posso descrever. Eles se beijaram sob a luz das estrelas, selando o amor que haviam construído juntos, um amor que havia superado diferenças, desafios e sacrifícios. A fazenda, que antes era apenas um pedaço de terra, tornou-se o coração de suas vidas, o lugar onde eles encontraram não apenas um ao outro, mas também a si mesmos. E assim, o homem que um dia acreditava que o amor era uma distração descobriu que, na verdade, era sua maior força. A manhã amanheceu dourada na fazenda, com raios de sol atravessando as árvores do pomar e tocando suavemente o solo coberto de orvalho. Era um dia especial, embora nada na rotina da fazenda parecesse diferente. Os animais ainda faziam seus sons habituais, as flores ainda balançavam levemente ao vento, e Clara estava, como sempre, no jardim. Mas para Rafael, tudo parecia novo. Cada detalhe daquele lugar, cada som e aroma, agora tinha um significado que ele nunca poderia ter imaginado quando chegou ali pela primeira vez. Ele estava sentado na varanda da casa principal, observando Clara de longe. Ela estava ajoelhada, cuidando de um canteiro de lavanda que havia plantado recentemente. Havia uma serenidade em seus movimentos que sempre o encantava. Rafael segurava uma caneca de café nas mãos, mas seus pensamentos estavam longe. Nos últimos meses, ele havia passado por uma transformação tão grande que, às vezes, parecia difícil reconhecer o homem que ele era antes de conhecer Clara.
A fazenda, que um dia ele enxergou como apenas mais um ativo em seu império, agora era o centro de sua vida. Ele e Clara haviam trabalhado juntos para transformá-la em algo ainda maior. Rafael investiu não apenas dinheiro, mas também seu tempo, sua energia e, acima de tudo, seu coração. Eles haviam criado um modelo sustentável que não só preservava o ambiente, mas também gerava empregos para a comunidade local. A fazenda agora era um símbolo de tudo que eles acreditavam em um espaço de vida, amor e renovação. Rafael sorriu ao lembrar-se de como tudo parecia impossível no início. Ele tinha medo de abrir mão de sua antiga vida, de suas certezas e de seu controle. Mas Clara havia sido a chave para tudo. Ela não apenas o ajudou a enxergar a beleza do mundo ao seu redor, mas também o ajudou a descobrir algo dentro de si que ele nunca soube que existia, a capacidade de amar e ser amado. Enquanto Clara trabalhava no jardim, Rafael decidiu que era o momento de agir. Ele havia planejado algo especial, algo que vinha guardando em seu coração há semanas. Levantando-se, ele caminhou até o celeiro, onde havia escondido um pequeno pacote. Era uma caixinha de veludo azul, contendo um anel simples, mas cheio de significado. Ele não era um homem de gestos grandiosos, mas queria que esse momento fosse perfeito. Ele caminhou até Clara, que ainda estava ajoelhada, completamente alheia à sua presença. Quando Rafael chegou perto, ele se ajoelhou ao lado dela, observando-a por um momento antes de falar. Clara! Chamou ele, sua voz suave, mas carregada de emoção. Clara levantou o olhar, surpresa ao vê-lo ali. Rafael, o que houve? Está tudo bem? Perguntou, limpando as mãos no avental. Rafael segurou suas mãos antes que ela pudesse se levantar, olhando diretamente em seus olhos. Está tudo bem, Clara. Mais do que bem, na verdade. Mas há algo que eu preciso te dizer, e algo que preciso te perguntar. Clara inclinou a cabeça, confusa, mas também intrigada. Ela viu a seriedade nos olhos de Rafael, mas também algo mais, em uma ternura que a fez sentir o coração acelerar. Quando eu cheguei aqui, nunca imaginei que este lugar, e você, mudariam minha vida. Eu estava tão focado no que achava que era importante, tão preso à ideia de que o amor era uma fraqueza, que eu não conseguia ver o que estava bem na minha frente. Você me ensinou que o verdadeiro valor da vida não está no que possuímos, mas nas conexões que fazemos, nas histórias que construímos juntos. E eu quero construir essa história com você, Clara. Para sempre. Ele tirou a pequena caixinha do bolso e abriu-a, revelando o anel. Clara, você aceita se casar comigo? Perguntou, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Clara ficou sem palavras. Ela olhou para Rafael, depois para o anel, e sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Por um momento, ela não conseguiu dizer nada. Apenas balançou a cabeça afirmativamente, antes de finalmente encontrar sua voz. Sim, Rafael. Eu aceito. Com todo o meu coração. Rafael sorriu, colocando o anel em seu dedo. Ele a puxou para um abraço, segurando-a como se nunca fosse soltar. Clara chorava de felicidade, seu coração transbordando de amor e gratidão. Naquele momento, tudo parecia certo. Eles haviam encontrado um ao outro em meio às dificuldades, e agora estavam prontos para começar uma nova jornada juntos. O resto do dia foi preenchido com comemorações. Os trabalhadores da fazenda, que já consideravam Rafael e Clara como parte de uma grande família, organizaram uma pequena festa improvisada para celebrar o noivado. Houve música, risadas e um sentimento de união que parecia transcender tudo. Mais tarde, quando a noite caiu e as estrelas iluminaram o céu da fazenda, Rafael e Clara sentaram-se no mesmo banco onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Eles estavam de mãos dadas, olhando para o céu e imaginando o futuro que iriam construir juntos. Você acha que isso é um sonho? Perguntou Clara, sua voz suave. Rafael sorriu, apertando a mão dela. Se for, eu nunca quero acordar. Eles se beijaram sob as estrelas, selando não apenas seu amor, mas também o compromisso de continuarem transformando a vida um do outro. A fazenda, que começou como uma herança inesperada,
tornou-se o símbolo de tudo que eles haviam conquistado e juntos. E assim, a história de Rafael e Clara chegou a um novo começo. Eles mostraram que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, que o sacrifício pelo bem maior é sempre recompensado, e que, às vezes, é preciso perder o controle para encontrar a felicidade. Sob as estrelas daquela fazenda, eles iniciaram um capítulo que seria escrito com amor, coragem e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa.